Nas premiações do Emmy de 2022, nós tivemos a cantora Lizzo levando para casa o prêmio de melhor programa de competição, em virtude do seu reality show, o Lizzo's Watch Out for the Big Girls, onde ela selecionava dançarinos para sua próxima turnê. No palco recebendo o prêmio, a Lizzo se emocionou e declarou que quando criança sempre sonhou em enxergar na televisão alguém que nem ela, né, que era gorda que nem ela, preta que nem ela e bonita que nem ela. A fala foi muito linda e obviamente recebeu muitos aplausos e a cantora se emocionou. Foi uma cena muito linda e uma frase muito impactante. Isso também me levou a refletir sobre por que demorou tanto para surgir uma Lizzo na televisão. E quando paramos para pensar, não existem muitos exemplos de cantores gordos. Ainda mais cantores gordos que chegam aonde a Lizzo chegou em nível de fama, de popularidade. E isso claramente tem um porquê, né? Não é simplesmente o acaso, né? Isso tem nome e isso é a gordofobia que existe dentro da indústria musical. Oi meus horrores, sejam bem-vindos ao canal Gay Popper, local para falar sobre a cultura pop e geek sob uma perspectiva crítica e analítica. Eu sou o Duda e o tema do vídeo de hoje é onde estão as celebridades e cantores gordos de sucesso e por que é tão difícil eles aparecerem e crescerem dentro dessa indústria musical. Bom, para começar, isso na verdade não tem muito segredo, né? Começa simplesmente com uma coisa que todo mundo aqui já tá bem familiarizado, que é padrão de beleza. A gente tem exposto ali, evidenciado na mídia, esse padrão que é ser magro, que é ser branco, que é ter cabelo liso, que é ser heteronormativo, e tudo que foge disso tende a ser deixado de lado pela mídia, a menos que seja uma coisa que esteja fazendo muito sucesso. Caso contrário, simplesmente eles tentam ignorar e abafar aquele artista ao máximo possível. Isso faz com que casos como a Lizzo, de uma cantora gorda, sejam extremamente raros e sejam muito bem selecionados pela indústria de o que eles vão trazer à tona e o que eles vão divulgar mais e o que eles realmente querem que faça sucesso. Porque isso só vai acontecer caso seja benéfico para a indústria como um todo, que uma cantora gorda e negra como a Lizzo faça sucesso. Porque vocês já pararam para pensar quantos artistas gordos existem? Eu, sinceramente, consigo pensar em praticamente nenhum. E se a gente for parar pra pensar, né, nas pessoas mais famosas e aquele pessoal que a gente passa pela nossa cabeça em primeiro lugar, em especial, por exemplo, as próprias divas pop, né, onde a Lizzo se encaixa, elas são sempre muito esbeltas e com corpos super magros e de academia, super definidos. E estão sempre ali com aqueles biquínis super curtos para evidenciar ainda mais como elas são magras, né? E dançam um monte, estão sempre rodeados por vários outros homens também padronizados e musculosos e geralmente sem camisa também. Por isso mesmo também que a Lizzo, se comprometendo a ser uma diva pop, ela também sempre está tentando colocar roupas super sexys e dançando e sempre está rodeada por homens padrão também, né? Porque a ideia é justamente mostrar que apesar dela ter esse corpo diferente das outras divas pop, ela também fica com homens super maravilhosos e lindos e, obviamente, padronizados também. Mas não tô querendo criticar ela, né? Tô simplesmente evidenciando uma proposta, né? Que é do trabalho dela, né? Ela, obviamente, sabe o público dela, que são os viadingos, né? Que gostam de ver as diva pop se pegando com um macho gostoso. Então, obviamente, ela vai fazer isso também, né? Que nem todas as outras divas. E, ao mesmo tempo, eu acho super legal mostrar isso também, porque isso também é empoderamento, né? Empoderamento de pessoas gordas, é empoderamento de mulheres, é empoderamento de pessoas pretas. E ela não mostra isso apenas nos homens com quem ela fica nos clipes, né? A gente também tem isso em ela tá usando roupas sensuais, em ela tá dançando, né? Dançando super bem, inclusive, né? Porque tem muito também dessa crença, né? De que pessoas gordas não sabem dançar ou não tem ginga, né? E ela entrega muito na dança dela. Mas quando a gente parar pra pensar sobre como a Lizzo acaba sendo um caso isolado no resto da comunidade artística, especialmente do pop, a gente percebe como esse padrão, ele busca contar uma narrativa interna que fica muito invisível e muito nas entrelinhas, né? Porque a Lizzo é uma artista gorda, mas
Quem mais tem ali de diva pop que é que nem ela? Todas as outras divas pop, elas são todas super magras e super dentro do padrão, com cabelos lisos, geralmente são brancas, né? Salvo algumas exceções como a Beyoncé e a Rihanna, a grande maioria é branca, mas gorda que nem a Lizzo realmente é só ela. E nesse momento eu estou falando apenas do pop, né? Mas se a gente pega qualquer outro gênero musical, esse discurso se repete, né? Se a gente pega, por exemplo, o K-pop, né? Todos os girl groups a gente tem o mesmo biotipo que eles buscam trazer para suas idols, né? Todas elas seguem um padrão de altura, de corpo, de biotipo, de rosto, né? Tudo nas idols femininas é muito centrado em um único estilo de corpo, né? Tanto que tem alguns grupos, às vezes, que eu sinceramente olho e fico, gente, parece que são vários clones no palco, né? Porque elas são muito parecidas, tanto de rosto, quanto cabelo, quanto altura. Isso nos grupos masculinos de K-pop é um pouquinho mais diversificado, pois dentro dos padrões de beleza do K-pop masculino, né? Claro que tem que ser magro, né? Mas pode ser o magrinho, pode ser o fortão de academia, pode ser baixinho, pode ser gigante de altura, né? Então eles brincam um pouco mais com a diversidade, tudo ainda dentro do padrão de magreza, né? Mas a gente também tem rostos diferentes, né? Tem tons de pele diferentes, né? Nos grupos femininos é muito mais difícil ver mulheres que não têm a pele super clara. Então a gente vê como para as mulheres, né, independente do gênero musical que elas estão cantando, esse padrão de magreza é muito mais pesado, muito mais rígido e exige muito mais de todas elas. Só que aí tem um porém que acredito que a gente muitas vezes não percebe, mas que é uma narrativa que acaba tentando ser contada. Como muitas vezes a gente simplesmente não enxerga corpos que não são magros na televisão, né, cantando e atuando, ou outras áreas artísticas ainda, acaba sendo construída uma narrativa de que apenas as pessoas magras são talentosas. A gente mal encontra, né, atores e atrizes gordos sem estar fazendo um papel de comédia, né, que sempre são os personagens, o gordo engraçado. E quando estão cantando, a gente simplesmente não enxerga, né, mesmo nos programas tipo The Voice, coisa assim, as pessoas gordas geralmente não chegam tão longe, né, elas são tratadas como se não tivessem talento, né, quando na verdade simplesmente eles têm um apego maior por pessoas que estão dentro do padrão. Então, por mais que os dois cantem super bem, né, que não tô querendo dizer que essas pessoas magras que estão na mídia não sejam boas cantoras, mas elas sempre vão se destacar muito mais fácil simplesmente por serem dentro do padrão. Assim como atores que são magros sempre vão chegar lá muito mais fácil, apenas por conta da beleza deles. Beleza, no caso, padronizada, né? Porque, obviamente, pessoas gordas também são lindas. Então acaba sendo uma coisa que não se trata exatamente de talento, né? E sim de aparência, né? As pessoas gordas, elas teriam que ser muito mais carismáticas e muito mais talentosas para chegar no mesmo lugar que essas pessoas conseguem chegar, simplesmente por oportunidade. Para elas ganharem uma oportunidade, elas têm que ser muito incríveis. Isso sem falar nos casos, né, em que a gordofobia é um pouco relativizada, né, e tratada assim um pouco mais leve, como é o caso da Meghan Trainor, né, que estourou lá em 2014 com All About the Bass, né, que com certeza ela não é uma pessoa que era dentro dos padrões de beleza naquela época, né? Só que veja que ela nem era uma pessoa assim tão gorda, né? Ela era mais curvilínea, ela tinha mais massa muscular. A gente vê que ela era, obviamente, mais corpulenta e não era magra que nem as outras divas pop da época, né? Porém, também o corpo dela não era nada assim tão exuberante, né? Tão diferente do normal. Né? E mesmo assim as pessoas já tratavam ela como, né, a cantora gorda da época, né? Simplesmente porque ela era um pouco maior do que se costumava ver nas cantoras mulheres que existiam aí na época de 2014. E claro que ela foi muito importante nessa luta da gordofobia naquela época, né? Ela abriu muitas portas para muito diálogo, né? Hoje em dia ela emagreceu ainda um pouco, né? Ela mudou os hábitos alimentares dela, né? Isso totalmente aceitável, mas é muito chocante ver que uma pessoa que tinha um corpo que nem o dela, que nem era assim tão chamativo, já era motivo para as pessoas falarem
de cantora gorda. Inclusive, a própria música, né, About the Best, foi bem distorcida com o tempo, né? Se a gente vai ver lá no Just Dance, não sei se vocês já jogaram, mas a letra de About the Best em Just Dance é totalmente alterada, né, para se encaixar em algo que não está especificamente falando de gordura, né? Inclusive a dançarina da música no jogo não é uma pessoa gorda, né? Então é uma coisa bem bizarra, foi uma coisa bem gordofóbica do próprio jogo, que a gente tá falando de uma música que era especificamente, né, sobre amar o próprio corpo, né, com suas curvas, e eles vão lá e alteram a letra para essas curvas não significarem mais curvas de ser gorda, e sim simplesmente uma beleza como qualquer pessoa pode ter, né, e ainda coloca uma dançarina magra para representar essa música, né, então invisibilizaram totalmente aquela letra, né. Inclusive, outro caso parecido com isso foi com o Sunkwon, do Seventeen, que não queria ter que falar uma crítica pro meu grupo preferido, né, porém é uma coisa que é verdade, né, que o Sunkwon, ele fez, há um tempo atrás, um cover da música Juice, da Lizzo, que justamente é uma música que fala sobre também empoderamento do corpo gordo e do corpo negro. E quando ele, que é um homem que é magro e dentro dos padrões de beleza, canta aquela música, né, ele tá invisibilizando uma série de questões, né, porque ele tá ressignificando aquela música de uma certa forma, e de uma forma ainda que as pessoas simplesmente não percebem o problema nisso, né. Eu sei que ele, obviamente, fez cover dessa música porque ele é super fã da Lizzo, né, ele gosta dessa música, mas é meio de mau tom, sinceramente, na minha opinião, ele ter feito esse cover, né, porque simplesmente é uma letra de uma música que não é sobre ele. Fica aí a reflexão, né, Carrots, por favor, não me ataquem, né, tô só dando minha humilde opinião, né, não tô querendo atacar ele, amo o Sunkwon com todas as forças de qualquer jeito, mas foi um close errado. Um outro caso, inclusive, né, no K-pop, que mostra como esse padrão de beleza, de corpo magro, é muito gritante. É o caso da Jonghyun do Twice, né, que agora em 2022 eles tiveram um comeback com ela, né, com o Talk the Talk, em que a gente percebe que eles estão a todo custo tentando esconder ela da televisão, né? Porque a gente vê ali as performances e todas as integrantes estão sempre com roupas super curtas, com cropped, com mini saia. E a Jonghyun tá sempre super vestida, coberta, com blusas compridas, com calça, né? E isso é muito bizarro, né? Porque, em primeiro lugar, fica muito claro que eles estão querendo disfarçar alguma coisa, né? E quanto mais diferente ela tá em figurino das outras, mais chamativo, né, na verdade, acaba ficando pra ela, né? Eles estavam tentando disfarçar, mas na verdade acaba chamando mais atenção pra cima dela, o que é péssimo, né? Visto todos os ataques que a coitada tava recebendo nos últimos tempos. E ainda a gente vê como ela ganhou peso por conta do tratamento que ela tava fazendo, né? Só que em nenhum momento ela deixou de ser uma pessoa magra, né? A gente olha pra ela, claro que ela ainda é magra, só que as outras integrantes são tão magras que a Jonghyun do lado dela fica parecendo muito maior do que ela realmente é, né? E ela continua sendo magra, só que o problema é que as outras que são magras demais. Só que isso também acaba virando um gatilho pra gordofobia, né? Porque pra quem tá assistindo, né, e como a Coreia principalmente é aquele lixo super gordofóbico, né, e super babaca, ela fica sofrendo gordofobia, sendo que ela é magra, simplesmente porque a comparação dela frente às outras é muito gritante. E ainda eles fazem um esforço ainda maior ainda para tentar esconder esse aumento de peso dela, só que isso acaba chamando ainda mais atenção para ela, né? Então isso é uma coisa péssima, assim, péssima. Antes da gente continuar aqui com o vídeo, eu vou pedir para todo mundo curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativem o sininho para ficar por dentro das próximas atualizações. Então, o que eu fico pensando é onde estão essas pessoas gordas, né? Porque é impossível que só os magros sejam incríveis atores, incríveis atrizes, incríveis cantores, incríveis cantoras. Simplesmente é irreal isso, né? Só que a mídia não dá espaço para pessoas com corpos diferentes. Então eu tenho certeza que tem muita pessoa gorda, super talentosa, espalhada pelo mundo,
que simplesmente talvez nem tente entrar na mídia, né? Nem tente se destacar e se promover de alguma forma, porque não tem perspectiva disso dar certo. Que elas sabem que o caminho é muito mais ardiloso, né? Muito mais difícil. Elas precisam se esforçar o dobro, o triplo para conseguir algum destaque. E ainda assim, né, quando conseguem esse destaque, assim, elas vão ser alvo de crítica o tempo inteiro, né? E se elas resolverem emagrecer, como foi o caso, por exemplo, da Meghan Trainor, ou o caso da Rebel Wilson, né, que eu comentei há alguns vídeos atrás, né, que foi só emagrecer que simplesmente começou a chover um monte de gente falando sobre como ela está melhor, como a vida dela é melhor agora que ela emagreceu. Isso também é uma coisa que acontece na vida das celebridades gordas, né? Então é uma reflexão apenas, né? Porque não tem exatamente uma resposta, né? O que é importante é que a gente tenha consciência de como é difícil uma pessoa gorda chegar aonde a Lizzo está chegando, né? E que bom que ela está conseguindo chegar nisso e que ela abra ainda mais portas e conquiste ainda mais coisas, mas que quando a gente encontrar outras celebridades ou outras pessoas que estão querendo ser celebridades, né, que são gordas, né, a gente tem que dar esse apoio para elas, né? A gente tem que incentivar que elas continuem se esforçando, né, e valorizar, né? Se a gente gosta do trabalho delas, que a gente realmente demonstre e apoie o trabalho dessas pessoas. Então é isso aí, ó. Vamos dar mais visibilidade pros gordos, pras gordas, pros gordes. E por causa disso, então, deem aqui mais visibilidade pra mim também, né, gente? Porque tô precisando. Que eu tô precisando de mais visibilidade, né? Apoia aqui a gay gorda afeminada. Então, vamos lá, ó, se inscrevam, curtam, tô precisando. Então me contem aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Se vocês conhecem outros cantores ou cantoras gordas que estão precisando de mais visibilidade, mandem aqui nos comentários também, quero conhecer outros artistas gordos. Me sigam nas minhas redes sociais, eu sou @dudinha_mágico, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Um beijinho mágico e annyeong!